Esta é uma síntese do artigo que trata sobre o ponto ideal para o envolvimento do usuário em um projeto de software. E o autor principal o autor original deste artigo é o Chris Morris. Bem, o autor do artigo, este que está sendo apresentado, ele faz uma reflexão sobre a correlação positiva entre a participação do usuário com o usuário do projeto, que foi tratado no artigo Voice of Evidence em 2013, no I3E Software. O artigo concluiu o seguinte, que o estudo levava a dizer que encorajamos todos os praticantes de aumentar a participação do usuário e envolvimento em todas as fases de seus projetos de desenvolvimento de software, tanto quanto possível. Bem, o autor do presente artigo até acredita que a entrada do usuário é positiva, no que se refere a resgatar alguns projetos, mas outros projetos devem continuar mesmo com um nível baixo de envolvimento do usuário. Alguns problemas, que podem ocorrer com o envolvimento do usuário. Se os usuários se recusarem a investir em um projeto, ou até mesmo em uma etapa ou fase dele, o projeto também pode ser mal compreendido. A gestão a gente vai ver um exemplo aí de uma má compreensão, a gestão de stakeholders, que significa colaboradores, pode falhar em um estado inicial e é difícil de alcançar sucesso com a participação do usuário. Estes são os apontamentos que ele faz em relação ao outro artigo. Bom, uma minoria dos estudos mostrou uma correlação negativa entre a participação do usuário e envolvimento e sucesso do projeto. Alguns exemplos, talvez isso seja atípico, mas uma possível explicação para essa correlação negativa pode ter sido o seguinte: o design não foi informado pelos usuários e outros por causa de uma falta de qualificação profissional. Vamos a um exemplo sobre o envolvimento do usuário. Bom, usuário, eu preciso ser capaz de imprimir essa tela. E o desenvolvedor, o analista, pergunta por quê? Então, o usuário diz, eu tenho que ir para o outro computador e digitar as informações novamente. Bem, o que é que acontece? O analista, isso é um exemplo muito simples, mas o analista precisa entender o contexto, porque o usuário ele não sabe que esse usuário aqui neste exemplo, ele não sabe que eu posso abrir o arquivo em um servidor de arquivos no outro computador sem precisar imprimir para visualizar na outra tela. Então cabe ao analista trazer o cliente para a realidade do que é que ele pode ter. Bem, conclusões. Devemos ouvir os usuários para entender o contexto de uso. Foi o exemplo dado. Bem como os clientes que pagam o projeto para entender os objetivos de negócio. E demonstrar uma correlação é o começo, não o fim da discussão, diz o autor deste artigo. Então ele fez uma crítica sobre esse outro artigo que foi apresentado, falei, É o seguinte, minha contribuição para este artigo seria de tal forma. Tratando ainda de sucesso no projeto de software, compreendo o mesmo como uma solução para o cliente. Partindo desse entendimento, seria interessante verificar também quanto é benéfico para o sucesso o fator do analista de negócio, do fornecedor, que é quem está fazendo o software, conhecer os processos do cliente no dia a dia e participar como observador na realização destes. Sabe-se, portanto, que vários fatores deverão contribuir para o sucesso e para este caso em particular, o analista deve ser bem qualificado e conhecer melhor a necessidade do cliente, bem como o perfil dos futuros usuários. O fornecedor pode inclusive trazer uma solução mais otimizada. Bom, é evidente que há necessidade de estudos e resultados para comprovar estas deduções. Essa é a referência. Obrigado.